Coluna Minas S.A. de 2022 inaugura uma nova temporada. Nós vamos falar sobre as pecuárias de corte, de leite, mineração, plantio de florestas. E hoje eu converso com Antônio de Salvo, ele que é proprietário das fazendas Canoas, Mundo Novo e fazenda Lagoa dos Currais, em Curvelo e Cordisburgo. Aliás, eu estou hoje aqui na fazenda Canoas para conversar com Antônio de Salvo. Ele que também é engenheiro agrônomo e a sua família cria gado da raça Guzerá desde 1930. Antônio de Salvo, tudo bem? Muito obrigada por aceitar meu convite, nos receber tão bem aqui na sua fazenda. Imagina, um prazer conversar com você sobre assuntos tão bons e tão importantes nos dias de hoje. Nós estamos aqui situados na região de Curvelo, que é bem no centrinho de Minas, no centro geográfico das Minas Gerais, e criando essa raça tão importante que é a raça Guzerá. Vamos conversar um papo bastante leve e certamente vocês vão gostar da nossa conversa. Eu queria que você começasse primeiro da história da fazenda, não é? Que é uma fazenda aí já quase centenária, se a gente for levar em conta aí toda essa história da fazenda. Como é que tudo começou? Deixa eu contar para vocês como é que isso começou. Isso aqui começou com meu bisavô, que era um imigrante italiano, o Major Antônio Salvo. Veio para a região de Curvelo, criava Guzerá e Charolês naquela época, lá nos anos de 1930. Aí o filho do meio, que era meu avô, Ernesto de Salvo, que leva parte do nome de papai, porque papai era Antônio Ernesto, esse era só Ernesto de Salvo, confundem um pouquinho com Ernesto, Antônio Ernesto. Vovô separou o gado do Major Antônio Salvo e começou a criar, e trouxe para essa fazenda aqui, lá na década de 40. E iniciou o criatório, propriamente dito, de um gado só da nossa família, do meu avô. E aí, vovô ficou aqui um determinado período, e nos anos 50, mais ou menos, 55, 56, para ser mais preciso, papai era estudante de agronomia, formou-se na Escola de Agronomia do Rio de Janeiro e veio para a fazenda. E aí sim, neste período, na década de 50, especificamente 1956, iniciou-se o trabalho da marca S, que perdura até hoje. Então, a raça Guzerá nossa, apesar de ter começado na década de 30 com o meu bisavô, começou realmente o trabalho de seleção genética em cima desses animais em 1956, onde papai, recém-formado, iniciou-se aqui um trabalho de melhoramento desses animais. Vale lembrar que esses animais são também zebuínos, oriundos da Índia. Todos os zebuínos, aqueles animais em que tem aquela corcova, que a gente chama de cupim, são animais que são oriundos da Índia. Basicamente, são 3 raças originais da Índia, Gir, Guzerá e Nelore, que são as principais que vieram da Índia. E nós criamos Guzerá e continuamos durante todo esse período. Papai esteve com a gente aqui, eu com ele, até 2007, quando ele veio a falecer. E a gente continua esse processo de melhoramento contínuo, e isso é muito bom a gente falando, que a gente, a cada ano, a gente procura ter uma geração ainda mais adaptada, ainda mais pronta para o que o mercado pede. Então, esse processo de melhoramento genético não é um processo que tem princípio, meio e fim. Ele vem vindo durante todo esse período, sendo melhorado e fazendo com que os animais se adaptem às condições que o mercado procura hoje. Inclusive, a gente está aqui numa sala da Fazenda Canoas que é lotada de prêmios, né? Lotada de histórias, de condecorações. E esses prêmios, nas exposições, em todos os eventos do setor agropecuário, são prêmios por animais que são melhores que os outros, né, Toninho? E a gente tem esse melhoramento genético que é premiado, não é? O que acontecia principalmente nos anos 70, e isso vale a pena a gente pontuar isso, nos anos 60, 70, 80, até início dos anos 90, como é que você comparava se a sua seleção feita na fazenda estava realmente no rumo certo? A gente levava nas exposições e comparava os seus animais eram comparados com os animais das diversas regiões brasileiras. E aí você tinha como um balizamento se esses animais estavam melhores, piores ou na média do rebanho brasileiro. Então a exposição sempre foi mais do que uma amostra para o público urbano dos animais que a gente tem
tem feito uma comparação entre os rebanhos. Então era possível saber se lá no Rio de Janeiro está trabalhando bem ou está pior do que nós. Então a gente sempre levava exposições, como levamos até hoje, para a gente ter uma baliza se a gente está andando bem dentro da própria fazenda, mas se isso a nível mineiro e a nível nacional está tendo ganhos, que é o que interessa. Então todos esses prêmios nada mais são do que uma chancela que o melhoramento feito de maneira séria, e quando a gente diz sério, é zootecnicamente. O melhoramento não é uma ciência. Então, o melhoramento não é que você acha que a vaca A, a vaca B, ou o touro A, o touro B é melhor ou pior. Você tem que comparar os seus animais dentro de toda uma metodologia existente dentro das nossas escriturações aqui zootécnicas, onde a gente vai a cada ano escolhendo quem fica no rebanho, quem vai ser o reprodutor que vai doar sêmen, quem vai ser a matriz que vai ser doadora de embrião e quem serão as matrizes, os reprodutores que vão entrar no plantel para cada ano esse plantel possa ir evoluindo e tendo a tal melhoria contínua, que é fundamental para que a gente tenha sucesso na seleção e no melhoramento zebuíno da raça Guzerá. Eu queria saber sobre esse melhoramento genético. Como que é o trabalho das fazendas? É uma coisa... Até antes da gente começar a entrevista, a gente andou muito aqui, vocês já devem estar vendo as imagens. Eu perguntei, mas você vende o gado de corte, né, para o abate? E o Antônio de Salvo me disse que não, que aí é uma genética, é o trabalho genético que vocês fazem. Qual que é o diferencial das fazendas? Nós produzimos as linhagens avós que vão produzir o copo de leite que a gente bebe na mesa. Exemplo, eu tenho uma matriz que vai cruzar com holandês, a filha desta matriz minha, cruzada com um touro holandês, vai produzir uma F1 e esta vai te dar o leite para você beber. Ou eu tenho um touro Guzerá que vai cruzar com a matriz Nelore, vai fazer o guzonel e este guzonel vai virar o bife ou a picanha da sua casa. Então, o processo de melhoramento é ter linhagens puras, e isso é fundamental para que a gente tenha as características fixadas, características econômicas, ou carne, ou leite, ou os dois, como é o caso do Guzerá, para que o nosso produtor, o nosso cliente, possa comprar um animal melhorador da marca S na Fazenda Canoas e ter rentabilidade no seu negócio. Exemplo, ele tem uma fazenda de leite, compra um touro da marca S e tem bezerros de melhor qualidade. Ele tem uma fazenda de gado de corte, tem matriz da raça Nelore, por exemplo, que é uma das raças zebuínas e a mais importante no Brasil hoje, cruza com o Guzerá, faz um guzonel que tem uma interação entre as duas raças e esta cruza é melhor do que as raças da origem, que é o Nelore e que é o Guzerá. Então, o melhoramento é para vender genética melhoradora, que significa mais rentabilidade, mais sustentabilidade, mais dinheiro no bolso do produtor e carne e leite de melhor qualidade na mesa do consumidor. Traduz isso para a gente, né? Até mesmo para uma pessoa que quer começar nesse mercado que está muito competitivo. Hoje não é qualquer um que consegue se manter nesse mercado, né? Porque o consumidor quer uma carne boa e com uma relação custo-benefício também interessante. O leite já tem também várias situações, ele já não quer mais aquele leite gordo, mas ele quer proteínas do leite ao mesmo tempo. O que as fazendas da Guzerá marcas S oferece para esse produtor? Em termos de produtividade, o que ele vai ganhar? Muito simples. O que ele vai fazer? Ele vai cruzar 40 vacas, por exemplo, que é um número médio que um touro trabalha por ano, e vão nascer 38 bezerros vivos. Desses 38 bezerros vivos, se ele é um touro melhorador de corte, você vai ter uma arroba, seriam 30 quilos a mais, na desmama por bezerro. Se você multiplicar 30 quilos a mais vezes 38, vamos multiplicar por 40, você vai ter 38 arrobas a mais ou 40 arrobas a mais no primeiro ano de trabalho, de serviço desse touro na fazenda. Então, são 40 arrobas a mais no primeiro ano. Se ele for um touro não melhorador ou piorador, no português mal falado, como a gente fala, ele te dá uma arroba a menos. Então você imagina, Helenice, que um dá uma arroba a mais, o outro dá um a menos. Se são 38 a mais e o outro 38 a menos, são 76 arrobas de diferença.
Então, a importância de usar material genético melhorador é porque isso traz rentabilidade ao produtor de corte ou de leite brasileiro que precisa de ter o pacote tecnológico. O que nós fazemos e qual é um dos grandes problemas que nós enfrentamos? Muitas vezes a gente tem a tecnologia, mas essa tecnologia não chega até o produtor rural. E isso aí o Senar faz um trabalho muito importante, que é da extensão rural. Essa tecnologia precisa de sair das fazendas melhoradoras, ou de grãos, de milho, de soja, ou de pecuária, e chegar até o produtor brasileiro. Só assim a gente pode continuar tendo uma pecuária que está crescendo e o que a gente chama de pecuária de precisão. A agricultura se desenvolveu muito e todos nós brasileiros sabemos que somos hoje grandes produtores de milho, de soja, de algodão. Também na pecuária de corte somos grandes, mas precisamos de democratizar essa genética para que tanto o pequeno, o médio e os grandes produtores possam ter acesso à genética melhoradora para transformar o seu rebanho de gado comercial em gado mais lucrativo. Lembrando que está comendo a mesma coisa, está gastando o mesmo vaqueiro, está ocupando o mesmo espaço, mas está ganhando 10, 15, 20% a mais ele de ganho precisa genético. ter mais carne e mais leite. Exatamente. Para propriedade se rentabilizar. Exatamente. E aí ele pensa, mas eu vou comprar um sêmen, eu vou ter um gasto aí maior, mas não é gasto, é um investimento, né? Investimento. É uma coisa cara? Ainda existe esse estigma no sêmen? Um pouco sim, no sêmen não, o sêmen, a tecnologia melhorou muito. Antigamente você não tinha essas novas tecnologias, principalmente da IATF, onde você pega todo um bloco de vaca, faz um protocolo e elas entram em cio ao mesmo tempo, então isso é um facilitador. Por isso, a utilização de sêmen nas fazendas brasileiras tem crescido. E mais do que isso, se cresce sêmen, você cresce a possibilidade de usar um touro reprodutor mais caro. Você pode usar o top, porque você não está precisando de comprar o touro, você pode comprar só o sêmen. Você não vai imobilizar aquele capital todo ali num touro só, né? Mas também, em paralelo, nem todas as vacas ficam prenhas de sêmen. Você vai precisar do que a gente chama de touro de repasse. E se você já está usando em parte das suas vacas o sêmen de um touro muito melhorador, você também não quer um touro de repasse segunda linha, você sobe o sarrafo do touro de repasse. Então as pessoas começam a procurar também um touro de repasse melhor. Por isso as fazendas de genética têm se empenhado a fazer trabalhos sérios de seleção para que a gente possa efetivamente oferecer para o mercado animais que sejam melhoradores e não melhoradores só de gogó. Bom, gente, eu estou conversando hoje na Coluna Minas S.A. com o Antônio de Salvo, ele que é proprietário das fazendas Canoas, Lagoa dos Currais e Mundo Novo, tudo aqui nessa região de Curvelo e Cordisburgo. E aí é sobre isso, Antônio, que eu queria saber agora. Esse plantel, né, que você tem, você mostrou para a gente aqui, um plantel que é até bem diversificado no portfólio, né? Você tem gado para leite, para corte, tem o Guzerá com chifre em formato de lira, tem já o Guzerá sem chifre, né? Qual que é atualmente esse plantel nas fazendas da marca S e onde que você quer chegar com essa técnica toda e com esse tamanho das propriedades? Olha, o que a gente fez no gado nosso, da nossa família? Primeiro nós arrumamos sócios, Joaquim Martins Ferreira e Geraldo Melo Filho, são sócios dentro do nosso plantel. Exatamente porque a gente precisa de escala. É muito importante a gente ter um trabalho de melhoramento e se o N das vacas for um N maior, quer dizer, se o número de vacas for maior, fica mais fácil de selecionar. Com o número restrito, fica mais difícil de você ter ganho genético a cada geração. Então a gente cresceu esse gado. Hoje nós estamos com alguma coisa por volta de 800 a 1.000 matrizes na raça Guzerá aqui dentro da fazenda. Que se comparar com outros rebanhos não é muito, mas para o rebanho Guzerá é um rebanho bastante satisfatório. A gente tem que ter todos os produtos. A gente tem reprodutor, a gente tem matriz, a gente tem bezerros e bezerras, garrotinhos. E mais do que isso, sêmen e embrião, que também é uma metodologia que a gente possa multiplicar. Porque vamos lá, dar só um passinho atrás. O Guzerá é uma raça oriunda da Índia, onde ela produz carne na Índia. Fala, carne na Índia, sim. Parte dos muçulmanos comem carne. Mas são animais fortes, porque eram usados para tração animal na Índia. O Guzerá é muito usado para tração animal. Uma coisa bem rústica, né? E leite, como parte dos 700 milhões de hindus bebem leite. Então, ela é uma raça de dupla aptidão. Ela produz carne e produz leite.
E aqui no Brasil, ela é usada como um coringa. Se você pegar uma matriz Guzerá, e nós vimos aí algumas fêmeas Guzolando e algumas fêmeas Gus Jersey, se você cruzar essa matriz Guzerá com touro holandês, ou cruzar essa matriz Guzerá com touro Jersey, você produz excelentes mestiços para leite. Da mesma forma, se você cruzar essa matriz Guzerá ou esse touro Guzerá com fêmeas Nelore, ou fêmeas Angus, ou fêmeas Hereford, você tem excelentes produtos de carne. Então, o Guzerá trabalha como um coringa. Ele pode ser tanto focado para leite, como focado para carne, ou também focado para você adquirir alguns animais na nossa propriedade e multiplicá-los para também ser um multiplicador de rebanho puro. Porque ela é uma raça que tem só 6 ou 7% do rebanho brasileiro Guzerá. Então, ela tende a crescer, principalmente se a gente tiver um manejo mais adequado para o século XXI. E aí, talvez, é essa ideia minha de ter sacado os chifres, que é uma coisa, que é uma marca registrada da raça É muito Guzerá, bonito, né? Aquele chifre em formato de lira. tem uma dificuldade de manejo e a gente entende que para uma raça deslanchar nos dias de hoje, o manejo com a mão de obra mais qualificada e mais protegida que a gente tem hoje, a gente tem que ter um manejo mais fácil e mais importante, mais seguro. Por isso resolvemos tirar o chifre de todo o nosso gado desde 2019. E aí ele, sem o chifre, ele cai mais no gosto, na venda para os outros produtores? Aí você foi num ponto muito delicado. Para o tradicional guzeratista, não. Eu sou muito excomungado, vamos dizer uma palavra bem aqui da nossa região, por alguns tradicionais. Mas eu não tenho... Ter se modernizado. Por ter me modernizado. E também, alguns questionam que isso não é modernidade. Eu acho que a gente vai perder alguns clientes, como já perdemos, mas em compensação vamos ganhar muito mais que entendem que este animal é mais fácil o manejo, entra no tronco melhor, entra no brete melhor, tende a ser mais dócil porque não tem as pontas e tende a ter um índice menor de acidentes no campo. E a gente tem que proteger a nossa mão de obra e tem que enxergar um pouquinho mais na frente. O Guzerá tem muitas qualidades e precisa de se desenvolver mais. E a gente sabe que o chifre pode, eu não afirmo isso ainda, pode ser um dos fatores que deixou a raça linda, mas com um número restrito de criadores. Porque se a gente olha nos números, né, inclusive da ABCZ, que representa também, né, a raça, a gente vê que o Nelore ele tem uma expansão muito maior, né, mais de 60%. Do rebanho aqui no Mais Brasil. de 70%. O Nelore cresceu horizontalmente, enquanto o Brasil cresceu abrindo novas áreas, o Nelore é imbatível. A fêmea é muito fértil, desmama um bezerro leve, dá pouco leite. Então, o manejo dela é muito fácil. Mas a gente agora não pode mais crescer de maneira horizontal. A gente tem que verticalizar a nossa produção e agregar valor. Aí sim, quem sabe uma raça Guzerá sem chifres, precoce, sexualmente boa, precoce sexualmente e em terminação de carcaça, a gente pode ocupar um nicho de mercado aí, que é o que nós estamos preconizando, o que nós estamos procurando com esses animais mais dóceis, bezerros menores e sem chifres. Ainda falando sobre a criação, você realiza vários leilões, né? Isso garante uma renovação da marca e também novas pessoas que queiram entrar, que queiram comprar o gado. Como é que é isso também para o produtor rural se manter no negócio e rentabilizar também, né? O leilão é uma democratização da nossa marca. A gente entende que se você produz alguma coisa, eu não estou produzindo para mim mesmo. Eu estou produzindo para o produtor rural brasileiro, para o pecuarista de carne e de leite brasileiro. Então a gente faz um leilão presencial, fazia até 2019, 2020 e 2021 não fizemos. Se tudo der certo, 2022 vamos fazer de novo. Agora vamos fazer, mas fizemos leilões virtuais. Isso é uma democratização, uma forma de você colocar literalmente à venda seus animais e já fizemos, sem nenhuma falsa modéstia, mais de 100 novos criadores de Guzerá nesses 27 anos de leilão que nós já fizemos e antes também, com muitas pessoas que vieram até a Fazenda Canoas para comprar o nosso gado. Pode ter certeza, o Guzerá, como as raças zebuínas, terão espaço nessa pecuária moderna brasileira, cada um do seu tamanho, cada um com suas qualidades, tem espaço para todo mundo, que seja bom. Como fazer para crescer
em área plantada, no rebanho, e melhorando cada vez mais a qualidade. Como que fica essa questão? Crescer para dentro. O que a gente entende crescer para dentro? Melhorar a fertilidade do seu solo, melhorar a qualidade da sua forragem, melhorar a genética do seu gado, melhorar a gestão do seu pessoal e, se possível, agregar umas árvores dentro das pastagens para que a gente possa ter, no mesmo hectare, o dobro ou o triplo de produtividade que tinha no tempo do meu avô. Então, esta, para mim, é o ponto principal. A gente não precisa de áreas novas. Se nós conseguirmos, estamos conseguindo, de maneira agronomicamente correta, proteger o nosso solo, entender o que ele precisa, entender o que o solo quer. O solo está cansado, o solo está desgastado pelos milhões de anos de intemperismo que nós temos aqui no hemisfério sul, principalmente num clima tropical como o nosso. Então ele precisa muitas vezes de cortar a acidez, de colocar cálcio e magnésio, de colocar fósforo principalmente. Isso é uma correção básica. Depois melhorar a qualidade da gramínea que alimenta o nosso gado. Então você melhorou o solo, deu um suporte para a gramínea se desenvolver melhor. Gramíneas melhoradas significam um volumoso de qualidade melhor para a sua vaca, para o seu boi. Em cima desse solo melhor, desse volumoso melhor, você tem que entrar com a genética compatível com aquela alimentação. E esse pacote, bem gerido por técnicos, por pessoal competente dentro das fazendas, fará com que a gente tenha o que a gente está chamando hoje de pecuária de precisão. Uma mudança de paradigma. Sair do extrativismo, que parte da pecuária brasileira por muito tempo foi escravo dele, e passar para uma pecuária sustentável, que produz cada vez mais em áreas menores, de maneira sustentável, de maneira econômica e de maneira ambientalmente correta, para que a gente possa continuar produzindo uma carne limpa, sem doenças, com a sanidade ótima que é o rebanho brasileiro, e mais do que isso, uma carne barata que o mundo inteiro quer. Bom, aí a gente vai entrar num assunto que é importantíssimo nessa questão da sustentabilidade, da produção de maneira integrada, dos sistemas integrados, né, que é a lavoura, pecuária e florestas. E também eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e que é uma situação que às vezes dá um caráter de vilão para o produtor rural, que ele está produzindo gases de efeito estufa, que o boi libera metano, óxido nitroso, né? E aí você, lá quando a gente estava andando no pasto, você contou que viu esse tipo de técnica em São Paulo, né? Não acreditava, e aí, na hora que viu, veio implantar aqui em Minas Gerais. São duas coisas que a gente tem que pontuar de maneira bem firme e bem tranquila. A pecuária brasileira é a única pecuária que produz o boi verde. O boi brasileiro come capim. Aí vale lembrar que o nosso boi, em grande parte, é indiano e o capim, em grande parte, é africano. E foram melhorados aqui, eles não vieram prontos para nós. Nós criamos essa tecnologia e esse binômio zebu-braquiária tomou conta desse Brasil e fez o Brasil ser o maior exportador de carne hoje do mundo. Se você pegar a vaca ou o boi, e tirar do ambiente, ela produz uma determinada quantidade de metano. Sim, algo como 2,6% do que é produzido vem da nossa bovinocultura. Mas se você encaixar ela dentro do habitat dela natural, que são os pastos brasileiros, ela já é carbono neutro. Porque as gramíneas, principalmente as braquiárias, que têm um alto poder de crescimento e de perfilhamento, porque ela se adaptou muito às condições dos solos brasileiros, elas sequestram muito o carbono. E a Embrapa já está medindo isso e provando que só esse pasto, sem as árvores, já é neutro. Já agora, dá o equilíbrio, né? Se você coloca... O boi vai lá, come o capim, já tem... Já é neutro. O que ele produz de metano, a própria gramínea sequestra. Agora, se você fizer a integração lavoura, pecuária, floresta, principalmente com as árvores, no caso nosso de eucalipto, com 273 árvores por hectare, que é um espaçamento de 12 entre linhas e 3 entre plantas, você já sequestra carbono suficiente para ter 13 animais por hectare. Então, isso é uma metodologia
criada no Brasil, onde a gente pode ter madeira, leia-se, energia renovável, celulose e outros, mais a pecuária. Então você consegue ter os dois, um produz o gás, o outro sequestra o gás, e o ambiente torna-se sombreado, com a questão de bem-estar animal, que é muito falado no mundo. Não existe nenhum lugar no mundo que tenha um bem-estar melhor do que o nosso. Pode ter igual, porque nossas vacas vivem nas sombras, pastam pastos verdes com água limpa. Então, esse mito que os maus tratos existem aqui no Brasil não é verdade. E nós temos tecnologia o suficiente para ter uma pecuária brasileira que sequestra carbono, que limpa o ar, e é o que nós estamos fazendo nesse sistema integração lavoura, pecuária, floresta. A Embrapa trabalha com a gente há mais de 5 anos, nesse projeto Carne Carbono Neutro, a Embrapa Campo Grande e a Embrapa aqui de Pedro Leopoldo, provando cientificamente que este sistema que nós temos é um sistema livre de emissões de poluição ou de camada, que acaba com camada de ozônio, essas coisas todas. Então a Embrapa é nosso parceiro, a Embrapa tem trabalhado com a gente e tem chancelado o nosso trabalho com o selo CCN, que é o selo Carne Carbono Neutro. Pode ter certeza, você precisa conhecer um pouquinho mais, se já não conhece, da pecuária brasileira, para saber que nós não estamos querendo acabar com o mundo. Pelo contrário, nós estamos querendo ajudar o mundo a não ter fome, a não ter pobreza, para que a gente possa evoluir, produzindo uma vida melhor, não só para nós do campo, como também para todos das cidades. Quem está acompanhando a nossa conversa hoje na Coluna Minas S.A., estou conversando com Antônio de Salvo, ele que é proprietário das fazendas Canoas, Lagoa dos Currais e também no Mundo Novo, aqui nessa região de Curvelo e Cordisburgo. E a gente está falando sobre essa questão da sustentabilidade de uma fazenda, que muitas vezes tem esse problema de ser vilanizada, que está contribuindo para a formação de gases de efeito estufa e emissões de gás carbônico. E Antônio de Salvo está explicando essa situação aqui. Isso também tem um resultado na qualidade da carne e do couro do gado, não tem? Sim, na qualidade da carne, estudos nós estamos trabalhando para ver se o animal, dentro desse sistema ILPF, pode ter alguma característica organoléptica, leia-se sabor, maciez, entre outras, melhor do que o fora desse sistema. Ainda não tem estudo nenhum provado. A qualidade do couro, a gente tem trabalhado isso muito mal, a pecuária brasileira tem trabalhado isso muito mal. Nós precisamos eliminar as nossas marcas a fogo, que é uma característica nossa secular, e a gente também faz isso aqui na fazenda, mas nós precisamos de evoluir nisso. Precisamos de uma identificação individual por chip, por brincos, para que a gente possa proteger mais o couro dos nossos animais, porque eles são valiosos e a gente certamente, no futuro breve, vai receber também pela qualidade do nosso couro. Então não vamos vender só a carcaça, vamos vender a carcaça mais o couro, mais uma parte que pode agregar valor ao pecuarista. Mas o que vale realçar, é possível, numa entrada tecnológica, como foi na agricultura, dentro da pecuária, a gente ter uma pecuária mais produtiva, ainda mais sustentável e, o que é mais importante, lucrativa. A gente conversa muito sobre sucessão no campo, sobre as dificuldades de alguém ficar sucedendo o pai ou o avô. Só vamos ter sucessão no campo se tivermos sucesso comercial dentro das nossas coisas. E o sucesso comercial dar-se-á, vai se dar por tecnologia, gestão, melhoramento, presença, para que a gente possa ter cada vez mais uma pecuária mais equilibrada e que possa atender o que o produtor, não só mineiro, brasileiro, mas mundial, quer da nossa carne. Agora, o que a gente vê
até tem um número de 17 milhões de hectares que, segundo a Embrapa, usam esse sistema integrado de lavoura, pecuária e florestas. Ainda é muito pouco, né? Se a gente considerar a produção toda. Tem alguma resistência do produtor ou é uma técnica que é cara de ser implantada para esse pessoal que não colocou ainda isso nas fazendas, né? Tem gente que fala que até triplica a lucratividade na fazenda. Sim. Você vai ter renda recorrente da madeira, 7 anos depois, 6 anos, 8 anos, dependendo do que o fim que você vai destinar, mas ela custa para implantar. E o pequeno e o pecuarista tem resistência a deixar de ser pecuarista, porque a hora que você planta uma lavoura de eucalipto ou de outra árvore qualquer, você passa a ser um agricultor daquele novo cultivar que você está colocando dentro do seu sistema. Precisa fazer um financiamento, às vezes ele não tem aquele dinheiro ali tem na hora. Tem a linha ABC, que é muito boa, que tem prazo para pagar e que é a linha de agricultura de baixo carbono. Podem ter certeza, isso vai quintuplicar nos próximos 10 anos, porque você consegue tirar do mesmo hectare madeira, carne e ou leite. Então você não precisa comprar mais área, você precisa produzir a área que você tem. É fácil de fazer, não é muito caro, porém precisa de ter técnica. Qualquer tecnologia nova não pode ser feita pelas metades. Nós temos que colocar. O eucalipto é uma planta que tem alguns segredos na implantação e precisam ser feitas de maneira técnica. Esses 17 milhões vão crescer muito nos próximos anos, podem ter certeza disso. Agora, a gente tem aí, teve aí a COP26 recentemente, não é, Antônio? E a gente vê que o Brasil fez promessas, vou listar aqui. Reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa até 2030 e neutralização das emissões de carbono até 2050. Setor agropecuário, qual que é a contribuição que ele vai dar nisso? Já damos. Se você imaginar que nós temos, em média, quase 30% das nossas fazendas preservadas, isso é 1/3, ou pouco menos de 1/3 das nossas áreas preservadas. E vale lembrar aquele número que cansa e as pessoas não acreditam, mas é esse mesmo, 66,3% de todo o território brasileiro está coberto de matas, estão do jeitinho que Pedro Álvares Cabral encontrou aqui em 1500. Então, não existe nenhum país do mundo que tenha nada nem próximo ao que nós temos. Então, nós pagamos um tributo caro por 2 motivos. Primeiro é porque preservamos muito, e aí temos que continuar preservando e somos criticados. O segundo é que somos uma potência e viraremos uma potência agrícola, já viramos, e vamos virar uma potência da pecuária, sem desmatar mais nada ilegal. Ilegal nunca, nem legalmente. Se nós, nos 20% que tem de lavoura, ou melhor, nos 20% que tem de pecuária e os 7%, quase 8% de lavoura, já somos um dos grandes produtores de grãos do mundo e já somos o maior exportador de carne e com o maior rebanho comercial do mundo. Então, o que prometeu na COP, nós já fazemos. Esse dever de casa o produtor já faz. Quem limpa o meio ambiente, quem produz água, as nascentes preservadas, nós somos produtores de águas. Nós, fazendeiros, produzimos água limpa, potável. Até onde eu entendo, quem produz água é o campo, não são as cidades. Não. As cidades muitas vezes poluem. Então, a nossa parte nós faremos. E vamos continuar fazendo. O que nós precisamos é que as pessoas nos entendam e nos respeitem e nos conheçam mais para entender o bem que nós fazemos para Minas e para o Brasil. Por que você acha, então, que existe essa imagem, às vezes, em muitos casos, tão deturpada do produtor rural, Antônio? Mas eu acho que nós nos expressamos muito mal. Primeiro, nós somos tímidos, moramos na roça, trabalhamos de sol a sol, temos várias dificuldades, temos as nossas empresas, empresinhas ou pequenas fazendas, sítios, propriedades, a céu aberto, chuva, muita, pouca, geada, vendaval, chuva de granizo, secas prolongadas. São dificuldades que a gente, no dia a dia, sofre no decorrer do ano inteiro. Nós não temos um ambiente controlado. Então, são várias variáveis incontroladas por nós. Sem falar nos preços, o preço do leite, que hoje é R$ 2,50, amanhã é R$ 2,20, sem nos avisar. Então, nós temos dificuldade. E a maior dificuldade
que o ser humano tem e que com o produtor rural não é diferente, é até potencializado, nos expressamos muito mal, nos comunicamos muito mal e muitas vezes não sabemos fazer propaganda dos nossos negócios. Mas a gente conclama as pessoas para voltar um pouquinho mais para o campo, para conhecer um pouquinho mais a vida dos nossos produtores rurais mineiros, onde 91% são de pequenos produtores, para que possam entender o quão importantes são nós, da roça, para as pessoas que vivem na cidade. Alimentos saudáveis, de boa qualidade e em quantidade para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida boa nas cidades. Sem o que é produzido no campo, a gente sabe que não dá para a cidade ficar, né? Agora, ainda nesse quesito da situação da imagem do produtor, o que ele faz, eu quero falar dessa questão dos agrotóxicos. A gente tem aí que o país fechou 2021 com o maior número de agrotóxicos aprovados para as plantações. Já são 499 registros concedidos, e isso a gente tem de acordo com a campanha permanente contra os agrotóxicos. E aí, essa entidade ela fala de agrotóxico, por exemplo, como o glifosado, 24D e a afazina, que foram comuns nos anos 70 e 80 e agora eles retornaram à lista. A gente falou aqui sobre essa agricultura, essa agropecuária sustentável. O que é que acontece com a questão dos agrotóxicos no Brasil? Essa é outra confusão gigante. Começando pelo nome. Não é agrotóxico, é defensivo agrícola. E essas 400 novas marcas, o que é isso? Isso é muito simples. São moléculas mais modernas, menos tóxicas, menos danosas ao ser humano e ao meio ambiente, que entraram no lugar das moléculas velhas. Então, todos esses pedidos que foram feitos para as novas moléculas não é um banho de veneno, é o contrário. São eliminando as moléculas velhas, como nos fármacos. O que eram produtos bons da década de 70, saíram em novos produtos com menos efeitos colaterais, entram no mercado. Então, os agrotóxicos defensivos agrícolas são fundamentais para essa agricultura do mundo. Sem eles, a gente teria de abrir 3 ou 4 vezes mais área para produzir a mesma coisa. E as moléculas mais modernas, principalmente glifosato, por exemplo, que virou o vilão da vez, ela é a responsável pelo plantio direto que fez a agricultura brasileira virar essa potência. Então, as pessoas maldosas... O glifosato, ele faz mal? Qual que é nenhum. Quando ele cai no solo... O prejuízo no solo, na saúde da pessoa? Ele só desseca a planta dentro. Quando ele pega a folha, ele transloca e mata aquela folha da invasora ou da cama do plantio direto. Se ele cai no solo ou na água, uma vaca, um cachorro pode beber água glifosato, não tem problema nenhum. Ou um ser humano, não tem problema nenhum. Mas pintaram ele com vilão exatamente porque ele é o responsável pela pujança da agricultura tropical brasileira, que precisa dele para dessecar e você plantar na palhada para ter o plantio direto, que os gringos ficam doidos, porque eles não podem fazer isso, porque não tem condição física de solo para fazer, e nós podemos. Tem espaço, então, né? Vai ser o vilão, e a gente cabe a nós dizer, glifosato não faz mal nenhum. Aliás, faz muito bem para os nossos bolsos, para a qualidade dos nossos produtos, pelo volume que nós produzimos. E o Brasil precisa ter o uso de agrotóxico, não é, Toninho? Porque senão ele tem que ser... Os defensivos agrícolas fazem parte da agricultura mundial, da agricultura da pecuária. Nós temos pragas que foram criadas e que nasceram e que essas pragas precisam ser combatidas. Claro que o trabalho também das defesas naturais, da biologia para poder ter o inimigo biológico da praga, isso acontece. Mas a gente precisa desses defensivos agrícolas e precisa dessas moléculas novas, que são menos danosas, mais inofensivas e importantíssimas para que a gente possa continuar tendo uma agricultura de precisão e de boa qualidade com saúde. Se esses agrotóxicos fossem tudo isso que eles falavam, não tinha ninguém aqui gravando isso. Nós já tínhamos morrido. Não é assim. Não tem resíduo, não deixam resíduos. Muitas vezes são hormônios de planta que nem mal fazem para os seres humanos.
Mas nós temos que mudar um pouquinho esse viés. É defensivo agrícola, pode ser usado através de um receituário agronômico, nas dosagens corretas, com todos os EPIs necessários, para que a gente proteja o nosso trabalhador e possa continuar avançando dentro do nosso meio rural para produzir cada vez mais e melhor. Bom, isso quem está falando é um engenheiro agrônomo, porque Antônio de Salvo é formado engenheiro agrônomo e conhece bem dessa questão. É uma questão que ainda a gente vai precisar de outras conversas para ir explicando cada vez mais e conversando para que tenhamos os dois lados, não somente um lado do mercado ou do mercado externo, que pode não querer que o Brasil cresça mais nessa produção de alimentos, ou da patrulha ideológica. Agora, eu quero conversar também com o Antônio de Salvo sobre esse novo desafio dele na liderança rural. A presidência do sistema FAENG, Federação da Agricultura do Estado, Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. É um desafio, entanto, levando-se em conta que a gente tem um PIB, que 1/3 do PIB aqui em Minas Gerais é do setor agropecuário, praticamente. Temos 600 mil produtores no agronegócio mineiro, 383 sindicatos, é a maior federação do país em número de sindicatos. Qual é a sua plataforma de liderança para essa nova fase do sistema FAENG? Olha, primeiro nós conhecemos muito bem nesta campanha, todos sabem que nós tivemos 2 chapas e fomos eleitos, e eu andei 40 mil quilômetros por Minas Gerais e conheci quase todas as regiões mineiras. Não andei em todos os lugares, mas andei em quase todos os lugares. Então, a primeira coisa é tirar um pouco a FAENG de Belo Horizonte e trazê-la para o interior. Trazer para mais perto dos nossos sindicatos, dos nossos representados e dos nossos produtores rurais. Os produtores rurais precisam aprender uma coisa muito simples. Ninguém vai falar por nós, senão nós mesmos. Ou nós vamos procurar e saber nos defender, ou vamos continuar reclamando. Não existe uma sociedade, um segmento de sociedade, uma parte da sociedade como é o meio rural, sem representatividade compatível com o seu tamanho. E nós não somos mais pequenos, nós somos responsáveis por 1/3 do PIB mineiro. Precisamos cada vez mais sabermos nos defender de maneira ordeira, de maneira bem trabalhada, com legitimidade para que a gente possa avançar. A FAENG é uma entidade forte, muito bem estruturada, capilarizada em 386 sindicatos, mais as extensões de base, dá mais de 750 municípios. Nós precisamos de voltar a FAENG um pouco mais para o interior, voltar a nos aproximarmos dos nossos representados, para que a gente possa avançar. Só seremos fortes se tivermos união, lealdade e competência para que a gente possa avançar e fazer com que a classe produtora melhore de vida. E aí você tem vários desafios aí, não é? Muitos. É a conectividade, é um marketplace, digamos assim, para o produtor comprar mais e em volume maior, mais barato, é uma frente parlamentar, são várias frentes aí de atuação. Vai dar para fazer isso tudo em 4 anos, Soninho? Vai dar para fazer isso tudo em 4 anos. Primeiro é porque eu tenho uma diretoria muito comprometida. Nós montamos uma diretoria só de presidentes de sindicatos, então pessoas que sentem na pele o que são os dois lados da moeda, lá no campo, e estão aprendendo a conhecer a federação. Politicamente, nós temos que trabalhar, aprendermos a fazer política, a política boa, a política do quem nos defenda, quem sabe do que nós precisamos, e pode ter certeza, o produtor pede muito pouco. O produtor pede segurança no campo, e a gente precisa ter isso sempre atento. O produtor pede estradas rurais para que possa escoar a sua produção, comprar insumos e vender matérias-primas nossas, produzidas por nós. Basicamente, o que a gente pede é isso. A conectividade é um pedido importante. Se você tem um 4, 5G num grande centro, nós precisamos de ter pelo menos um 3G aqui nas nossas fazendas, para que a gente possa se comunicar melhor. E isso é muito importante. Vai dar para fazer isso, vai dar para a gente trabalhar muita coisa. É claro que talvez não consigamos fazer o que a gente sonha,
mas a gente vai fazer muita coisa e a federação está muito bem estruturada. O sistema nosso de aprendizado rural, o Senar, já é um braço nosso de treinamento muito bom. Tem o INAIS também, né? O INAIS é um foi centro até de inteligência que vai um ser centro que leva o nome do seu pai. Enfim, vai dar para a gente mexer sim e certamente vamos avançar muito na representatividade dos nossos produtores rurais mineiros. O produtor precisa dessa capacitação cada vez maior. Isso a FAENG vai fazer. Essa capacitação é fundamental. Não dá para experimentar nada. Você não experimenta-se nas fazendas experimentais dos institutos de pesquisa. A gente tem que pegar um produto pronto. Se você experimenta e dá errado, quem vai bancar é você, com o seu bolso. Então, essa parte de assistência técnica e gerencial, que o Senar faz muito bem, tem feito e turbinado isso, nós precisamos muito de investir nisso para que o conhecimento gerado lá na Universidade Federal de Viçosa, lá na Embrapa Milho e Sorgo, lá na Embrapa Gado de Corte, possa permear por essas ilhas de conhecimento e caminhar até as fazendas dos pequenos, dos médios e dos grandes proprietários, para que a gente possa utilizar essa técnica e fazer com que essas técnicas possam reverter em melhoria de produção e produtividade dentro das nossas atividades. Nós temos um pacote tecnológico gigantesco dentro das universidades e o grande desafio é trazer isso do centro de pesquisas para dentro das fazendas. O ATIG vai fazer isso, nós vamos potencializar isso e certamente a mudança já está acontecendo e acontecerá com muito mais força nos próximos 4 anos. Antônio de Salvo, entrevistado de hoje da Coluna Minas S.A., Antônio de Salvo, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado, Federação da Agricultura Pecuária do Estado de Minas Gerais, o sistema FAENG, e também proprietário das fazendas Canoas, aqui em Curvelo, onde estamos hoje, e também das fazendas Lagoa dos Currais e Mundo Novo. E aí, Antônio, para terminar, estou vendo aqui na sala a fala do seu pai ali, Antônio Ernesto de Salvo, que foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, da FAENG, do Sindicato Rural. Do Sindicato Rural, né? Sim. Você vai seguindo aí o caminho dele, falando que a agricultura brasileira ela respeita seu passado e não teme os desafios do futuro. Então, é cada vez mais que você aprendeu com seu pai que você coloca em prática hoje. Essa coisa de ser produtor rural, há alguns anos atrás, era meio que vergonhoso. Você era fazendeiro, você era tolo, você morava na roça, tinha um pé vermelho, sujo, andava em carros velhos. Depois de um determinado tempo, você virou um magnata, latifundiário. Então, essa coisa se mistura. Estão sempre querendo dar uma imagem para nós que não é real. Primeiro, nós somos gente de carne e osso, queremos as mesmas coisas, queremos o bem do nosso estado e do nosso país. Produzimos num país que não foi dádiva de Deus o que está produzido por nós. Aqui não tinha bovinos, aqui não tinha as pastagens, aqui não tinha as árvores que nós desenvolvemos. Fizemos isso tudo de uma maneira competente, de 40, 30, 40, 50 anos para cá, e estamos nos tornando uma potência. Isso incomoda o primeiro mundo, e muito. Então, meus amigos produtores rurais, podem ter certeza, só tem uma saída para nós. Já temos um sistema capilarizado, um sistema forte, que precisa ser potencializado. E isso nós pretendemos fazer nos próximos 4 anos, juntos, para defender melhor o homem do campo, para defender melhor os nossos pleitos e fazer com que as nossas vidas sejam melhores no campo e nas cidades. É isso que preconizamos, é isso que vamos fazer. Antônio de Salvo, gente, tem ainda muita coisa para conversar, então eu vou convidar o Antônio para ir lá no Jornal Tempo, lá em Contagem, para a gente ter uma outra conversa. Tá bom? Combinado? Com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado a você. Pela entrevista. Às ordens. Valeu, obrigado. Gente, eu vou terminando, ficando por aqui e nós vamos ter mais conversas na Coluna Minas S.A. Muito obrigada pela sua audiência, eu te aguardo na próxima conversa. Tchau!